Bom, boa noite, pessoal. Mais uma live aqui, Bela Trader, Maurício. Maurício, ele vai passar para vocês hoje uma aula rapidinha, uma aula prática sobre extensão de Fibonacci. Então, ele vai estar explicando para vocês como utilizar a extensão de Fibonacci. Lembrando que o que a gente aprendeu lá no nosso curso foi a retração de Fibonacci. Então, essa é um outro tipo de ferramenta. Então, bora para a aula. Olá pessoal, aqui é Maurício na área. A gente vai falar então um pouco sobre a extensão de Fibonacci. E para que a gente entenda a extensão de Fibonacci, a gente precisa voltar aqui um pouquinho e entender que o mercado ele se movimenta em ondas, né? Então a gente vai dar uma pincelada sobre as ondas impulsivas de Elliott e as ondas de correção. São várias, né? Tem vários tipos, né, de impulsos e correções, mas a gente vai falar sobre a mais básica, que é a onda impulsiva em cinco pernadas e a onda de correção em ABC, ok? Então, para vocês terem acesso a essas ondas, você vem aqui nesse painelzinho aqui de ferramentas, tá? E neste ícone aqui a gente encontra, eu deixei salvo aqui a onda impulsiva de Elliott em 1, 2, 3, 4, 5 e a ABC. Então a gente vai primeiro falar sobre a onda impulsiva. Então, o mercado ele trabalha em onda, ele se movimenta em ondas e o Elliott desenvolveu essa contagem em 5 ondas. Então temos uma onda impulsiva, temos a onda 2 que é a corretiva, temos a onda 3 que também é impulsiva, temos a onda 4 que é a corretiva e temos a onda 5, tá? Então vamos falar sobre um pouco dessas ondas, tá? Então aqui é a onda de impulsão, correção. A onda 3 geralmente ela é maior que a onda 1, mas ela pode ser do mesmo tamanho, mas geralmente ela é maior. É a onda mais forte. E daí temos a onda 4, que ela tem uma característica que ela não pode perder o topo da onda 1. Então, tá vendo? Aqui tem um topo da onda 1, né? Se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ver que o topo da onda 1 está aqui. Então, ela não pode invadir esse preço da onda 1 aqui, esse movimento da onda 1. Tá? Se invadir, essa contagem está cancelada. E provavelmente não vai existir a onda 5. A onda 5 ela vai ser curta, ela vai ser truncada aqui e vai começar uma onda de retração aqui, né? Uma correção maior. Então a gente tem que, levando em consideração essa característica de Elliott, quando a gente tem essa formação que a onda 4 invade o topo da onda 1, a contagem é desfeita e provavelmente a onda 5 não vai ter força para chegar no topo da onda 3. Então, quando a gente quer ver ondas de estrutura de alta, a gente quer ver a onda 1, 2, 3, a onda 4 no máximo aqui, ou acima, né, da onda 1, e a onda 5 que ela pode ter a mesmo tamanho a mesma altura de preço da 3, fazendo um topo duplo, como o pessoal fala por aí, que é na verdade, topo duplo é uma captação de liquidez aqui da onda 3 e uma queda, uma correção, ou ela pode ser maior que a onda 3, de preço eu falo, né? Ela pode subir mais do que a onda 3. Então a gente vai deixar a formação como estrutura de alta do mercado, como se estivesse formando as ondas de Elliott a 5, para a gente entender o movimento. Então, para entender isso, a gente tem que saber que a onda 1 também tem uma formação de 5 ondas dentro dela. Então, quando a gente vê uma onda 1 se formando, a gente vê uma formação de onda 1 aqui, 2, 3, 4 e 5. Ok? Vou colocar uma cor diferente aqui. E aqui eu vou colocar como é uma onda impulsiva de subida, eu vou pôr verde, tá? Então, dentro da onda 1, a gente tem essas 5 ondas de Elliott também.
E da onda 3 a mesma coisa. Tem uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar azulzinha também. E na onda 5 a gente tem a mesma situação. Não importa o tamanho que ela seja. Opa. Não importa se a onda 5 é menor ou a onda é igual à onda 3, ela tem 5 ondas também. Tá? Então a gente tem essa característica de ondas de Elliott. E dentro, como a gente falou, a onda 1 é onda impulsiva, a onda 3 é impulsiva, a onda 5 é impulsiva. Então as ondas 2 e 4 elas são corretivas. Quando a gente tem onda corretiva, a gente busca as ondas de Elliott, ó, Elliott Correction Wave, que elas corrigem ABC. Então a gente tem, após os 5 movimentos de alta na onda 1, a gente tem um movimento de onda A, B, C. Ok? Então a gente tem esse movimento aqui de correção na onda 2 e na onda 4. A, B, C. Então, basicamente, as ondas de Elliott bem basicamente é isso. A gente tem ondas impulsivas, né? A onda 1, onda 3 e onda 5. E ondas corretivas em ABC, que é a onda 2 e a onda 4. Ok? Então, sabendo disso, vamos voltar. Vamos tirar só, vamos deixar só a onda impulsiva aqui vamos colocar verdinho de volta. Então, vamos lá. A gente sabe que temos 5 ondas, né? Agora, imagina que, por exemplo, né? Quando a gente quer ter uma retração, a gente já sabe usar muito bem a retração de Fibonacci, né? Então, vamos lá. A gente imagina que fez uma onda 1, a gente não tem essa onda 2, tá? Então, a gente quer saber até onde a onda 2 vai. A gente pega qual ferramenta? Retração de Fibonacci, como a gente já sabe, né? Então, a gente pega aqui o fundo ao topo. Vamos lá. Então, a gente sabe que a retração de Fibonacci pode ser em 0,5, pode ser em 0,6, pode ser em 0,8. Vamos formar uma retração mais funda aqui em 0,8, 88. Ok? Então, a gente... Nossa, formamos um fundo aqui na onda 2. Daí a gente fala, mas a gente não tem essa onda 3. Imagina que a gente não tem essa onda 3, a gente espera que ela se forme, né? Depois a gente vai para a parte prática aqui no gráfico, no real gráfico, né? Então a gente quer saber se a gente tem um movimento da onda 1, a gente teve uma correção de ABC, né? De onda 2, né? A gente começou a ver o gráfico e falou, nossa, formou um ABC aqui. Então, provavelmente a gente vai para a onda 3, né? E para onde vai, até onde vai essa onda 3? Daí a gente vai, através dessa ferramenta que a gente vai explicar hoje, que é a Fibo de extensão, Trend Based Fib Extension, a gente vai clicar em 3 pontos do gráfico. A gente vai clicar no fundo, onde começou o movimento de onda 1. A gente pode clicar fora, tá? Vou deixar fora para a gente ver aqui, ó. Então, a gente tem que clicar no mesmo nível de preço, tá? Então, não importa se é aqui, mas a gente tem que clicar no mesmo nível de preço. Então, a gente tem o fundo, a gente precisa para a extensão, a gente precisa de 3 pontos, tá? Então, a gente tem o fundo, o topo da onda 1 e o fundo da onda 2. Então, a gente tem um ponto, vamos lá. A gente tem o ponto 1, um ponto aqui, o outro ponto e o outro ponto. A gente precisa de 3 pontos. A gente precisa do topo da onda 1 e o fundo da onda 2 e o fundo do início do movimento. Então, para a extensão de Fibonacci, vocês têm que ter na cabeça que a gente precisa de 3 pontos, tá? Então, a gente tem o fundo, onda 1 e onda 2. Sabendo disso, a gente
Eu vou colocar o padrão aqui. Deixa eu mudar para padrão. Sabendo disso, vamos fazer de novo. Então, vamos lá. Fundo, onda 1, onda 2. A gente quer saber para onde vai a onda 3. Então, a gente pega a ferramenta de novo. Extensão de Fibonacci, Fibo Extension. Clica no fundo. Outro clique no topo da onda 1. E outro clique no topo, no fundo da onda 2. Sabendo disso, desses 3 pontos, tendo esses 3 pontos, a gente pode tentar encontrar a onda 3 do movimento. Então, a onda 3, ela tem um movimento mais forte, né? Pode ser muito maior do que a onda 1, tá? Ou pode ser igual, igual não é, sempre tem um movimento mais forte, né? Então, a gente pode pôr esse movimento até aqui, ó. Dentre todas essas escalas aqui, então a gente tem a escala de Fibonacci, aqui é 100% da onda, temos a 1.6, 2.6, 3.6, então a gente tem toda essa extensão de preço que o preço pode atingir. Então, a gente vai colocar aqui no movimento em 3.6, na onda 3. E daí a gente vai querer saber para onde vai a onda 4 de correção. E a gente vem aqui de novo. Pega a retração de Fibonacci. Então, a retração, o que a gente quer na retração? A gente precisa de 2 pontos para retração, né? Como a gente aprendeu já nas aulas anteriores. A gente precisa só de 2 pontos para retração. Então, a gente vem aqui, clica no fundo da onda 2 e no topo da onda 3. Daí a gente vai ter a retração de Fibonacci aqui, que pode ser em 1,8. Vocês já sabem que não pode agora comer o topo da onda 1. Então, a gente tem a 618 como um... Por isso também que a gente usa muito a 618, a 666. Então, a gente tem esse movimento aqui, de onda 3. E daí, quando a gente quer saber... Agora, a gente tem a onda 3 formada aqui no topo do movimento, acima da onda 1. Temos a retração aqui da onda 4. E agora a gente quer saber para onde vai a onda 5. Onde é possível projetar a onda 5. A gente faz a mesma coisa. A gente pega a extensão de Fibonacci, que é a projeção do preço. Clica no fundo da onda 2, topo da onda 3 e fundo da onda 4. Então, temos, de novo, 3 pontos. O fundo, onda 2 no fundo, topo da onda 3, fundo da onda 4. Então, vamos lá clicar. Vamos fazer de novo. Pausadamente. Pega a ferramenta aqui de extensão. Clica no fundo da onda 2, topo da onda 3, fundo da onda 4. Então, a gente vai ter a onda 5, podendo, tá? É só projeção, podendo ser formado um topo duplo, pegando a liquidação do topo 3, ou pode ser em 1.6, ou pode ser aqui em 2.6, ou pode ser mais acima, ou até aqui. Tá? São projeções de preço, tá? Mas... antigamente, quando eu aprendia, eu fiquei assim, abismado com a quantidade de vezes que isso acontece, né, no mercado em alta. Mas depois eu vi que muitas vezes o movimento continua, tá, e foge um pouco da regra. Às vezes ele invade um pouquinho aqui a onda 1 para baixo, tá? Ou a onda 3 é muito curta, fica assim, a onda 5 fica maior. Tá? Então, como tem uma variedade muito grande
de fatores, a gente acabou não usando muito essa ferramenta sozinha, principalmente, e a gente acabou usando muito como a gente aprendeu a trabalhar com as liquidações, ranges, então agora a gente só aplica essa ferramenta e só dá valor para essa ferramenta quando tem confluência com outras coisas. Então a teoria é essa, tá, dessa ferramenta, mas a gente só leva em consideração quando temos confluências. Então a gente vai fazer vai fazer a parte prática dentro do gráfico e vocês vão ver que muitas vezes tem confluência, mesmo desse movimento aqui. Agora a gente vai fazer desse movimento último do BTC, a gente vê onde o preço vai. Daí a gente vai ver que tem confluências com os ranges formados acima, tá? Então, basicamente é isso, tá? A onda de Elliott é isso. E a onda as extensões de Fibonacci a gente utiliza dessa maneira. Então, lembrando só, vamos lá relembrar, que para a onda para a gente pegar a retração de Fibonacci, a Fibon Retracement, a gente precisa de 2 pontos, fundo e topo, certo? Fundo e topo vai dar a próxima onda aqui de retração, tá? A gente quer saber uma retração. Então, para a retração, precisamos de 2 pontos. Topo, fundo e topo. Você vai ver a retração do movimento, tá? E para extensão, a gente precisa de 3 pontos. Então, é isso. A diferença, se vocês lembrarem disso, vocês não vão esquecer mais. Para a extensão, a gente quer saber para onde o preço vai. A gente precisa de 3 pontos. Precisa de o fundo, o topo e a onda de retração, o fundo da retração, ok? A gente vai aplicar no gráfico. Vocês vão ver que fica mais fácil o entendimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu estou no gráfico semanal, a gente vai clicar aqui, por exemplo, né? Vamos para o gráfico diário. Então, vamos lá. Se a gente olhar o gráfico diário, a gente sabe que aqui foi o fundo do mercado, né? Por enquanto. Espero que seja. Então, em 15.477, 15.500. Aqui eu estou na Bitstamp, tá? É um gráfico mais antigo. Então, a gente tem aqui o fundo do mercado. Vamos formar uma bolinha aqui. E aqui a gente tem o topo do mercado, né? Que está querendo ser rompido agora, né? Então, como a gente disse, a gente precisa de 2 pontos para saber a retração, né? Vamos clicar na retração aqui para treinar a retração. Fundo, topo. A gente teve retração em 0,5 de Fibonacci, né? 2 pontos, 1 e 2. Beleza. Então, agora a gente vai contar as ondas de Elliott aqui dentro desse... A gente sabe que aqui teve uma correção, né? Então, a gente vai fazer as ondas de Elliott aqui, tá? Então, vamos lá para ondas de Elliott. Ondas impulsivas. Então, aqui é o fundo do mercado, tá? Aqui podemos ter a onda 1, a onda 2 de correção, onda 3 maior de extensão, onda 4 de correção e onda 5 que foi a captação de liquidez da onda 3. Foi um pouquinho mais, o preço subiu um pouquinho mais do que a onda 3. E daí a gente teve uma correção em A, B, C. Então, vamos lá, colocar a correção de Elliott em ABC. A, B, C. Tá? Vamos colocar a correção de outra cor.
colocar... Ver se o rosa está um pouco melhor. Vou colocar em laranja. Ok. Então a gente teve onda 1, 2, 3, 4, 5 e teve correção ABC. Tá? Então a gente vai fazer... Se tudo isso daqui foi a onda 1 do movimento, tá? Então lembra que a gente falou que as ondas... A gente tem 5 ondas dentro da onda 1. Então, se tudo isso daqui, são essas 5 ondas que foram formadas, foi a onda 1, né? E aqui foi uma correção em ABC, onda 2. Então, a gente tem esse movimento aqui de Elliott, onda 1 inteira, onda 2, onda 3, que eu não sei onde vai parar, 4 e 5. Daí a gente fala, então se isso tudo foi um movimento de onda 1, e aqui foi uma onda 2, que está bem caracterizado aqui, para onde vai a onda 3? Essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer saber onde vai ser a onda 3, até onde ela vai parar. Então, a gente pode pegar a extensão de Fibonacci aqui. A gente já tem 3 pontos, ó. A gente tem o ponto fundo do mercado, topo nos 25 mil, retração na onda 2, e a gente quer saber onde vai parar a onda 3. Tá? Então, a gente pode tentar fazer uma projeção de preço. A gente vem aqui, dá um clique, pega a ferramenta de extensão, aqui, ó, Fib Extension, vem para o fundo, no mercado nos 15.400, vem para o topo nos 25 e vem no fundo aqui, foi feito dias atrás em 19.400. Então, a gente tem a ferramenta plotada aqui e a gente tem a onda 3 do mercado. Geralmente, a onda 3 vem na FIBO 1618, tá? Vamos estender um pouquinho mais assim, senão fica muito curto. A FIBO em 1618 ou na FIBO 2618, se o movimento estiver muito forte. Tá? Então, a gente pode projetar o preço dessa onda 3, que geralmente é maior que a onda 1, nesse valor aqui dos 35 mil. Vamos colocar nos 35 mil. E daí a gente tem uma retração do movimento em onda 4. E lembre-se que não pode invadir a onda, o raio de ação da onda 1. Então, a onda 1 foi formada até os 25 mil, mais ou menos. Né? Depois a gente tem que ser bem criterioso ali para riscar esse movimento, mas... Então, teoricamente, a gente pode voltar perto dos 25.600, 20.500 aqui, e para depois formar a onda 5, que pode ser, né, pegando a captação da onda 3, ou até mesmo seguir o caminho maior aqui até no movimento mais acentuado de alta aí, desse movimento aqui de 2.618 de extensão. Vamos colocar aqui como captação de liquidez, que é o que ele mais faz, né? Então, ele pode passar um pouquinho a onda 3 aqui e depois fazer um ABC aqui de retração de novo. Então, é isso. A gente tem uma projeção de movimento. Então, a gente usou essa ferramenta, a gente pode tirar ela daqui, né? É assim que eu gosto de trabalhar com essa ferramenta. E ver o que a gente tem aqui para trás que pode me dar mais confluência para eu poder aplicar essa ferramenta aqui com mais certeza, sabe? Então, a gente usa a ferramenta, mas eu quero ter confluência. Então,
é que eu tirei todas as minhas marcações do gráfico, mas a gente sabe que tem um range aqui, tem um outro range aqui. Então, se a gente for, por exemplo, vamos traçar aqui um SR, né? A gente tem um suporte e resistência claro aqui, ó. Então a gente tem um SR aqui que está em confluência com o topo da onda 3. Tá? Então a gente tem esse SR, que são os fundos aqui de uma consolidação que a gente teve aqui de janeiro de 2022 até maio. São 5 meses de consolidação aqui, que pode ter uma resistência ao preço aqui para formar essa onda 3. Então, a gente pode projetar a nossa onda 3 entre 35 mil e 32 mil. Então, ela pode vir aqui ou pode vir aqui, que estaria dentro da nosso plano de ação aqui da extensão. Vamos lá traçar de novo a extensão. Fundo, topo nos 25. Aqui. Então, a gente estaria falando numa extensão de preço da onda 3, possivelmente perto dos 35 mil, que seria a captação de liquidez desse range aqui. A gente tem esse range aqui, ó. Pode ser a captação de liquidez dele. Capta a liquidez, devolve onda 4 aqui deixa eu fazer a onda 4 aqui bonitinho. Então a gente pode fazer esse movimento aqui de captação de liquidez na onda 3 do range formado, que foi feito durante um mês. E daí a gente projeta a onda 4 de correção no máximo nos 25 mil, que seria, né, um suporte formado desse range gigante aqui dos 25 mil. Então faz todo sentido a gente, tá vendo como se você faz com confluências essa projeção, a gente pode ter uma ideia é mais uma confluência que favorece a nossa ideia que o preço pode ser rejeitado logo acima dos 32 mil aqui, pode ser rejeitado como captação de liquidez dessa galera toda aqui e cair até os 25 mil de novo. Ok? Então, galera, basicamente é isso. Então, a gente só precisa treinar. E lembre-se sempre, porque a gente já usou essas ferramentas sozinhas, sem confluência, e daí acontece que você fica, quando a onda está acontecendo, você fica perdido. Você não sabe por que ela parou aqui, por que ela não parou aqui, por que ela não foi até aqui, né? Por que a onda 3 não seguiu até o topo aqui? Te deixa muito confuso. Te deixa confuso. Então, hoje, a gente até usa ela para ter uma extensão, uma projeção do preço, né? Mas a gente quer também saber por que ela parou ali, por que ela... Na verdade, não é porque parou, por que a gente acredita que ela vai parar aqui? Porque tem esse range, porque tem esse topo de range, o BTC adora captar liquidez de range, cair de novo. Então a galera acha que quando passar desse topo aqui dos... Quanto que é? 32.500. Logo em seguida tem um range aqui gigante. Então todo mundo fala, meu, passou dos 32 é lua. Daí ele vai lá, capta a liquidez e volta para 25, testar o range anterior. Então, se a gente está contando as ondas, a gente sabe falar, não, a gente está na onda 3. A onda 3 pode terminar aqui. E a onda 4 a gente sabe que não pode invadir a onda 1. Então, tem esses movimentos que a gente pode projetar e ajudar a gente a entender onde entrar nas posições, tá bom? E agora, uma outra utilidade dessa ferramenta é quando a gente tem, por exemplo, a GIX. Vamos lá na GIX. A GIX já tem um topo aqui,
né, dos 67 centavos. E depois ela não tem histórico para cima. O BTC a gente sabe que tem. O BTC a gente sabe que passando daqui tem esse outro range, tem esse range maior ainda. Tem outros topos. Então a gente fica balizado, né, nesse movimento de alta, sabendo que tem uma resistência aqui, que era um suporte, virou resistência, tem um outro suporte, virou resistência. Agora a GIX, ela não tem. Então a gente pode usar a extensão de Fibonacci para identificar esses movimentos, essas possíveis projeções de preço, tá? Então, por exemplo, vamos aqui na GIX, vamos tentar identificar alguma coisa aqui. Então, a GIX, vamos ver se aqui daria uma extensão aqui de Fibonacci. Fundo, topo e fundo. Tá vendo? Ela passou do 4,2 da Fibo mais alta de Fibonacci aqui. Ela estendeu a onda 3, foi além, né? Então vamos lá agora nesse movimento aqui que está acontecendo agora. Então aqui foi uma correçãozinha muito pequena. Onda 2. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse movimento aqui de... Lembra que tem que ser 3 pontos, né? A gente tem um ponto do fundo do range aqui. Tem o topo do movimento. E tem o fundo aqui. Tá vendo? Aqui a gente teve uma correção de Fibonacci, né? Só que é uma correção que o pessoal fala que é truncada. Não foi tipo... Não foi um ABC assim, A, B, C muito claro, né? Ele ficou fazendo, tá vendo? Ele formou uma correção aqui mais em consolidação, sabe? Não foi uma correção pum, pum, pum. Foi meio truncado, então pode ser uma correção combo wave, pode ser vários movimentos aqui dentro que já começa a ficar muito difícil de você identificar. Então, mas vamos levar em consideração que aqui foi a onda 1, né? Teve um fundo aqui, fez a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Correção ABC. A gente quer saber agora, se a gente está começando essa próxima pernada de alta, a gente pode, como a gente sabe que o movimento... todo esse movimento de 5 pernadas aqui é uma onda inteira, onda 1, e aqui foi uma onda de correção 2, a gente pode tentar projetar onde vai parar essa onda 3, né, gigante aqui da nossa amiga AGIX. Então, se aqui foi a onda... Pode ser daqui, né? Tem 2 movimentos. Tem esse movimento aqui. E se a gente quer de um movimento maior, a gente pode vir aqui. Todo esse movimento como onda 1. Onda 2 de correção. E a gente vem aqui, traça do fundo, topo e fundo de correção. E a gente pode projetar ela até próximo dos $2,97. Vai acontecer rapidamente? A gente não sabe. Mas se romper esse topo aqui, ela não tem nada como resistência nela. Então, a gente pode formar... A gente, como está contando aqui, 5 ondas. 3, 4, 5. E tudo isso foi uma onda 1. Então, a gente pode projetar uma onda 1, onda 2, onda 3, podendo chegar aqui, né? Ok? Daí tem a onda 4, que não pode comer a onda 1 aqui, invadir a onda 1. E depois a onda 5 pode ser um topo duplo, pode ser estendida além, né? Então, basicamente, as contagens de Elliott tem que ser respeitadas, assim, pelo menos essa onda 1, a onda 4 não pode ser invadir a onda 1.
Mas o mais importante é saber que as confluências são muito. Não adianta você só traçar essa ferramenta sem ter confluência nenhuma do passado. Porque ela dá muito mais certo quando você consegue ver confluências. Como a Gix não tem, a gente fica num buraco negro aqui. A gente não sabe o que vai acontecer quando passar daqui. Tá? Pode ser que aconteça um movimento de alta e, né, faça um falso rompimento aqui, fique uns dias aqui e caia. A gente não sabe. E volte para dentro de um range gigante aqui. Mas é uma ferramenta que pode nos ajudar a vender o ativo quando rompe um topo, sabe? Romper um topo e continua o movimento, a gente pode projetar essa ferramenta para vender o ativo e tentar recomprar na onda 4. Identificar em quais ondas que a gente está. Ok? Então é isso. Eu vou deixar essa aula gravada e a gente vai publicar na nossa plataforma de curso. E se tiverem dúvidas, vocês podem deixar aí no Telegram, pode deixar no Discord, que a gente responde também. Tá ok, galera? Então, por hoje é só. A gente se vê na sala de dúvidas quando vocês assistirem essa aula dessa ferramenta. Valeu, até mais. Obrigada, boa noite. Valeu, até mais. Tchau.